Salve família! Chega com nós, estamos começando mais uma edição do Da Ponte Pra Cá, Poéticas Urbanas Zona Norte. Estamos na última edição, onde a gente está aqui no Simeone, e hoje a gente vai ter um bate-papo com o poeta convidado. E o poeta convidado dessa vez sou eu, olha só. Meu Deus do céu, eu já falo pra caralho, ainda me convidam pra ser poeta convidado. Só que quem vai conduzir isso hoje é a nossa parceira da nova geração, certo? Sofia. Salve, salve, rapaziada. Me chamo Sofia e agora eu vou apresentar e recitar uma poesia pra vocês, tá bom? Braba. Desassocio, alucino, tô dançando com os ratos. Bueiro lírico, me dá explícito, fez eu jogar minhas letras no vaso. Às vezes vejo o fundo do poço como um lugar místico de tanto pó mágico. Isso é tão trágico, esse jogo não é volátil, por isso o meu medo de jogar. Cenário tráfico, nas madrugas da sexta-feira, vários mortos-vivos na avenida eu vejo trafegar. Vão lá se afundar de opioides, vícios alcoólicos, transtornos melancólicos, perdem a visão na busca por se enxergar. Os filhos pródigos, cansados desse fardo tão simbólico, todos se perdendo num tal de cracrá. Todas as paradas, rola solta, só drogada boa, pra cada esquina uma boca onde os famintos vão se alimentar. Os biruta, vida louca, com loló na boca, que sai com a casa na bolsa, deixando os moleque pra vovoquear. E é isso. Só pedrada, mano. Hoje aí vamos estar com o nosso mano aqui, Psyll, certo? E aí, Psyll, como que é a sua relação com a sua família, pá? Como que é esse berço aí dessa casa? Já começamos daquele jeito, Daquele jeito. Mano, assim, eu sou criado com... Minha mãe, tipo, criou eu e meus dois irmãos, assim, tipo, sozinha, tá ligado? Então é uma mulher criando 3 homens negros, no interior paulista, tá ligado? Batalhando pra caralho, mas tipo assim, mano, a nossa relação é muito... A gente é muito ligado, tá ligado? Muito ligado. Minha família é as pessoas que mais me apoiam em questão da minha arte, que mais me incentiva, que tipo, desde quando eu era mais novo, quando eu apresentava peças de teatro todo ano, minha família se juntava, vendia pizza na escola, todo mundo comprava, sabe? A gente sempre se reunia aos domingos, assim, tipo, na casa do meu avô pra fazer churrasco. Vocês já foram lá, vocês já viram como que é. É daquele jeito, mano. A minha família é aquilo lá. É tipo assim, muito afeto mesmo. Eu diria que é um quilombo ali na casa do meu avô, onde a gente se acolhe, se dá bronca, briga, tá ligado? Mas tá junto, mano, é família. Você disse que sua família sempre te apoiou muito. E como você acha que a sua família influencia na sua arte, no seu jeito de se manifestar enquanto artista? Pode crer, eu acho que assim, tudo que eu conheço de rap, de samba, tá ligado? Foi escutando meu tio, foi escutando minha mãe, foi escutando meu irmão mais velho, tá ligado? Então, tipo, eles me trouxeram já algumas referências dentro da música, que foi onde eu comecei a escutar Racionais, Consciência X Atual, que foi tipo assim, músicas que coloca, já vem meu tio na minha cabeça, tá ligado? Meu tio sempre foi aquele cara que sentava assim na porta de casa numa sexta-feira, colocava uma caixa de som gigante do lado dele e ficava escutando os rap mais cabuloso, assim. E aí do nada ele colocava aquele samba tipo mais, tá ligado? Mais melódico, sofrendo pra caralho. E aí, tipo, eu gostava muito, mano, das músicas que ele ouvia, tá ligado? E aí foi onde eu comecei a criar, tipo, minhas referências musicais. A minha mãe, minhas tias, toda vez que tem um churrasco, toda vez que tem uma festa, elas sempre querem microfone pra cantar, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito comum eu tá no churrasco e minha família tá todo mundo assim cantando, um sertanejo antigo, umas paradas assim, tá ligado? Então eu acho que não tinha como eu não ser artista, mano. Você teve uma fonte então, né, mano? Tá ali bebendo do berço mesmo. Como que foi essa parada de se descobrir artista, né, mano? Porque sempre tem essa fita de você tá fazendo arte, às vezes você tá até ganhando uns trocos com isso, mas você nunca para pra falar, nossa, é foda. Eu sou artista. Eu sempre fui muito fuçado, assim, muito arteiro, né? Até onde veio o grito depois de uma batalha que eu ajudei a organizar. Sempre fui muito arteiro, mano, arteiro mesmo. Tipo, na escola, pá. E aí eu comecei a entender que eu era artista depois de um encantamento que eu tive com teatro, que foi na minha escola apresentar, e aí a gente sentou assim no chão do pátio, umas 4 turmas da escola assim pra assistir, e era uma peça que chamava Saltimbancos, um musical.
E aí, mano, na hora que eu vi aquilo, eu falei, caramba, velho, eu quero fazer isso aí. E aí, nesse dia, tipo, a galera falou que eles eram de uma escola de teatro, pai, não sei o quê. E eu fiquei encantado, voltei com aquilo pra casa. Falei pra minha mãe que eu queria fazer teatro. E aí minha mãe me respondeu a seguinte frase, falou assim, isso daí é coisa de gente rica fazer. Você tem que fazer uma coisa que vai te dar dinheiro. Você tem que estudar pra você passar no Senai, tá ligado? Porque na época eu estudava no SESI e aí tinha um concurso dentro do SESI mesmo. Você fazia um processo seletivo lá e ia pro Senai pra fazer um curso técnico. E aí, tipo, minha mãe queria muito que eu fizesse essa prova pra fazer um curso técnico no Senai. Pra, tipo, já sair mais encaminhado, assim, pro mercado de trabalho, tá ligado? Essa era a preocupação dela. E eu queria fazer teatro. Até que a ONG que existia perto de casa, que chama Sonho Real, que foi aonde eu fiz o meu pré, foi aonde, tipo, eu vivi uma boa parte da minha vida, onde meus irmãos também viveu, onde minha mãe trabalhava na cozinha como voluntária, tá ligado? Dessa ONG, /creche. E aí, tipo, lá começou a dar aula de teatro. Aí eu falei, porra, meu, eu quero fazer, mãe. E aí agora ali é de graça aqui no bairro, me coloca. Chave. E aí eu entrei, mano, me destaquei. E o cara que tava dando, tipo, aula pra gente, o professor, que era o Júnior, ele era filho do dono dessa escola de teatro que tinha ido na minha escola, tá ligado? E aí ele me chamou pra fazer um curso lá, com bolsa gratuita, assim, pá. E aí eu fui, fiquei 5 anos nessa escola. Depois eu saí de lá e comecei, tipo, a participar de outras companhias de teatro. E aí foi onde eu conheci a rua, tá ligado? Muito chave. Mano, tem uma parada assim de que pra você fazer poesia tem que sempre ser na norma culta, sabe? Dentro dos padrões literários. E como que é essa parada de fazer poesia marginal, mano? Muito louco. Quando eu vi que existia isso, mano, quando eu falei assim, porra, eu posso falar do jeito que eu quero, com gíria, pá, pra passar uma visão. E ainda assim ser reconhecido e, tipo, tá transformando, tá ligado? Expectativas, possibilidades, sei lá, mano. Tá transformando. E aí eu olhei assim, eu falei, mano, dá pra fazer isso. Falei, você é louco, sei fazer também. Que foi quando eu, tipo, mano, vi o... Quando foi o momento que mais me pegou, assim, foi quando eu vi o Sarau de Seminas invadindo as batalhas de rima. Que até então eu ia pras batalhas de rima aqui de Ribeirão, isso em 2017. Só que eu, tipo assim, eu era muito espectador, tá ligado? Eu ficava lá só assistindo. Sabia que eu sabia rimar, mas eu não tinha vontade de entrar numa batalha. Eu nunca tive vontade, não tenho até hoje, tá ligado? E aí quando eu vi as minas fazendo sarau, recitando poesia, eu falei, credo, é isso aí que eu quero fazer, mano. E aí eu comecei a colar, tá ligado? E aí eu comecei primeiro recitando poesia dos outros, porque eu tinha vergonha, tipo, de recitar as coisas que eu escrevia. Tá ligado? E eu escrevia muito mais sobre sentimento antes do que poesia marginal. E aí foi quando eu, tipo, comecei a recitar a poesia do Lucas Coca, que eu via ele no Slam Resistência. E aí eu sempre tem uma poesia que, tipo assim, a galera sabia, assim, que eu ia mandar sempre que eu tava, tá ligado? No Sarau de Seminas. Que é aquela poesia que ele fala, era uma vez. Não, para que isso aqui não é um conto de fadas e a história que vai ser relatada é só a realidade. Pá, e aí ele vai desenrolando. Mano, é muito chave, tá ligado? E aí eu comecei a recitar essa poesia, não parei, mano. Até que eu entendi que eu também poderia, tipo, recitar os meus textos, tá ligado? Foi quando eu ganhei confiança, assim, e comecei a recitar nas batalhas que eu encostava, tipo, na ZN, depois na Batalha da Arte Mais, tá ligado? Que foi uma das batalhas que eu ajudei a organizar aqui em Ribeirão. E aí foi onde eu entrei de cabeça dentro do movimento, mano. Nunca mais saí. Mano, você enquanto homem preto, como você acha que esse movimento tá junto com os seus, assim, na periferia, pá? Como você acha que isso construiu ou ajudou a melhorar a sua autoestima, por exemplo? Tudo, mano. Tudo. Se ver no outro? Tudo. Tanto porque, tipo, naquela época, eu não me sentia bonito quando eu encostava, assim. Eu não me sentia, tipo... Sei lá, não me sentia nada, mano. Não me sentia. Esse é o ponto. E aí, tipo, eu comecei a ver pessoas falando... Porque nessa época, essas poesias, tipo, marginais, vinha mais ainda, mais forte. O Lucas Coca militava muito, Felipe Marinho também. Uma galera falando sobre autoestima preta. E aí eu, porra, mano, eu sou bonito, cara. Tá ligado? E aí eu comecei a andar com gente igual eu. Comecei a andar com gente preta. Se vê. Tá ligado? Aí eu comecei a andar com gente que se vestia igual eu, pá. Comecei a entender a minha identidade, tá ligado? E aí foi, tipo... o movimento que me deu essa chance de me enxergar, tá ligado? Obrigada. E é muito louco isso, mano.
Então, mano, falamos agora muito aí um pouco da sua vida pessoal. Agora vamos focar nos trabalhos. Como que é organizar um travessia, velho? Mano, muito louco, porque assim, o travessia surgiu de uma inquietação minha, porque eu escutei falar da história de um cara que trabalhava com teatro, que trabalhava com manifestação artística, tá ligado? E, tipo, trazendo muito essa questão sobre os negros, tá ligado? Que foi o Pedro Paulo. E aí eu falei, porra, por que ninguém me falou disso na escola? Eu fui entender quem era o Abdias Nascimento depois de eu já ter feito, tipo, 6 anos de teatro. Ninguém nunca tinha me falado dele na escola de teatro. Eu fui entender sozinho quem era o cara. Porque eu vi o Emicida fazendo um vídeo e falando. Aí eu falei, porra, quem que é Abdias Nascimento? Deixa eu ver. Eu falei, que? O cara trabalhava com teatro. E aí, tipo, veio a ideia do TEM, que é... Antes era Teatro Experimental Marginal, tá ligado? Foi aí que surgiu o TEM. Que aí eu conheci o Abdias Nascimento, que foi um dos idealizadores do Teatro Experimental do Negro, tá ligado? Foi um dos grupos mais importantes de teatro negro no Brasil. E aí eu peguei e falei assim, mano, eu quero resgatar essa história de alguma forma. E aí eu comecei um estudo de teatro de rua independente com o TEM, que era Teatro Experimental Marginal, com alguns artistas que hoje já não estão mais na cena, outros estão e estão em outros caminhos, tá ligado? Mas esse grupo, tipo, não se manteve. A gente, tipo, insistia, mas não tinha, tipo, compromisso. Eu também não sabia lidar, sabe? Tava novo, começando a organizar, tipo, o movimento, assim. E aí surgiu disso, mano, de resgatar essas histórias. Que aí também eu criei o Travessia. O Travessia veio depois de eu ter ido pro estadual em 2023. E aí quando eu voltei pra cá, no mês seguinte, se eu não me engano, a gente iniciou o Travessia, que inclusive a primeira publicação do Slam Travessia tá pelo TEM. Tá no Instagram do TEM, tá ligado? Tem um flyer lá do Slam Travessia, que foi a primeira edição em agosto de 2023. Mano, você tocou no assunto do TEM, mas conta pra nós, o que é especificamente o TEM? Antes era um grupo de teatro, agora até a sigla mudou. Continua TEM, T-E-M, mas a descrição é Território de Expressão Marginal. Porque eu entendi que vai muito além do teatro, tá ligado? Que o que a gente faz com o slam também é uma espécie de teatro, vamos dizer assim. E aí eu, tipo, readequei a sigla pra conseguir, tipo, caber todos esses membros que são parte do mesmo corpo, que é o Travessia, faz parte do TEM, tá ligado? O próprio Cenas, porque, tipo, tá junto com a gente, também faz parte do TEM, tá ligado? De alguma forma. A Batalha da Coró, que é uma batalha que eu organizava lá também no Tanquinho, que tá parada por enquanto, por falta de, tipo assim, tempo mesmo, mano, pra dedicar pra parada, tá ligado? Então é daí. E aí esse é o meu grande projeto da minha vida, mano, que é o TEM. Que é a empresa, tá ligado? Que a gente vai fazer a arte virar o sustento dos artistas, tá ligado? Essa é a intenção, é por isso que a gente traz um da ponte pra cá, pra que a gente consiga se pagar pra fazer arte, tá ligado? Com o dinheiro que a galera tá ganhando aí fora e não é nós que tá fazendo na rua, tá ligado? E ganhando, tipo, em edital que era pra ser nosso. Mano, você falou até sobre aqui a parada da Zona Norte. Você junto com as meninas do Cenas, que agora trouxe essa edição pro Poéticas Zona Norte, Poéticas Urbanas Zona Norte, como que foi esse projeto aqui, trazendo os bairros? Muito louco, mano. A gente projetando, né, meninas? A gente pensava que ia ser uma coisa. Executando foi totalmente diferente, mas uma coisa permaneceu, que a gente sabia que o público ia ser, tipo assim, espontâneo do espaço. Porque o slam, por si só, ele já chama a atenção, tá ligado? E as pessoas vê as outras recitando, quer assistir, quer saber o que tá acontecendo. Então, disseminar essa cultura que a gente faz aqui no interior é muito importante, porque tem 8 anos o slam aqui em Ribeirão. 8 anos é uma criança. 15 anos, 16 anos tem no Brasil, tá ligado? Então, é um adolescente, entendeu? Então, tipo assim, aí a gente tem que chegar mesmo pras pessoas aqui, principalmente nessas zonas que são afastadas do centro, que é as periferias, e falar que o slam é uma competição de poesia falada, porque elas não sabem, tá ligado? E aí essas pessoas, tipo, vão entender que elas também podem fazer isso, tá ligado?
que elas também podem, ou tipo, não precisa só vir aqui entender que você pode ser poeta. Você pode entender que você pode ser um produtor cultural, você pode entender que você pode fotografar a sua quebrada, tá ligado? E ganhar dinheiro com isso. Tá ligado? É o pensar, assim, de que a gente, tá ligado? Produz já tudo isso, só que a gente não ganha dinheiro. A gente já produz, a gente organiza, a maioria das batalhas de rima, ninguém recebe pra organizar. Dos slams, ninguém recebe pra organizar. A gente já faz tudo isso, só que dá pra ganhar dinheiro, tá ligado? Chave. Mano, agora vamos falar de título. Como que foi aí você junto com a Lu do Clique, a Paína, trazer aí o Nacional? Mano, incrível! Primeiro do interior paulista, Cê é louco, foi incrível, mano. Viver essa experiência foi muito louco, porque assim, a gente se conectou muito pra ir pra lá. E a gente sabia que a gente queria, tipo, levar a identidade do interior, tá ligado? Então, tipo, cada poesia, a gente catou 2 poesias de cada poeta. No total 6, a gente restou a 6. E aí a gente criou uma ordem cronológica, tipo, pra contar mesmo uma história, tá ligado? Com as poesias. E aí a gente abriu a competição falando do interior paulista com Garapa e Garapão, que é a poesia da Lu do Clique, onde a gente fala dos cortadores de cana, onde a gente fala do Islã da cana, onde a gente fala de tudo que, tá ligado? Que lá eles desconhecem, assim, na capital. E que eles não trazem muito dentro das poesias, tá ligado? Eles vão trazer as realidades deles. E é muito sobre isso, né? O Islã é geográfico, igual diria o Fernão. É sobre território. É sobre aonde a gente está localizado e a história que a gente quer contar daquele lugar, que é o lugar que a gente vem, tá ligado? E aí eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. A gente tava, tipo... A gente tava conectado, mano. A gente tava ensaiando assim, ó. Não dava. Mano, a gente foi com sangue no olho. A gente falou assim, a gente quer ser o primeiro a recitar nesse campeonato. Chegou lá, a gente foi sorteado o primeiro nome. A gente falou, carai, vamos. Vocês não queriam? Vamos. Mano, foi louco. E sobre competição a gente manteve, mano. A gente falou assim, ó. Nossa palavra não vai mudar. A gente falava um pro outro toda vez antes de entrar. Nossa palavra não vai mudar, então esse nervosismo, deixa ele embora, tá ligado? Porque a nossa poesia já tá escrita, a gente já sabe os versos que a gente veio falar. Então só vamos falar, mano, vamos mandar o recado, tá ligado? Chave. E aí a gente conseguiu, acho que deixar o recado lá, né? Deixou o recado, mano, com certeza. Deixou o recado e trouxe o troféu que vai ficar lá no Ilê, lá no Urumilá, e é isso. E é isso. No fim das contas, é isso que a gente tem, né? A oralidade. E é nós por nós, muito chave, mano. Muito chave. Muita coisa, mano. Muita coisa. Fora isso, também ocorreu o 016, né? Que aí, tipo, o 016 eu corri nos 2 anos que ele aconteceu, né? Que começou há 2 anos atrás. E aí, tipo, eu consegui chegar na final do campeonato nos 2 anos. E, tipo, me classificar ali, pá. Só que eu decidi que, tipo, eu não vou mais competir, tá ligado? No 016. Por quê? Porque eu sinto que precisa ter, tipo, alguém na bala de organizar e apresentar o Islã mesmo. E eu acho que tem que ser eu mesmo, tá ligado? Porque os outros poetas estão na bala de competir, pai, não sei o quê. E aí é isso. E como que é essa parada mesmo de ser organizador, mas também ser o poeta que recita? É difícil. Faz tudo, mano. É difícil porque eu queria ser só o poeta que recita, mano. Eu queria ser só o artista. Eu não queria ser produtor, tá ligado? Eu gosto de palco, eu gosto de, tá ligado? De me expressar mesmo, eu gosto de fazer teatro, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto disso. Produzir, eu produzo porque, tá ligado? Sei lá, eu sinto eu sinto que alguém precisa fazer. E se ninguém tá fazendo, eu vou fazer, tá ligado? Eu vou organizar. Não que não tenha ninguém organizando Islã aqui, não é isso que eu quero dizer, tá ligado? Mas é que ali na minha quebrada, por exemplo, é porque é território. No Tanquinho não tem ninguém fazendo, tá ligado? Então alguém tem que fazer. Alguém tem que ser o porta-voz. Alguém tem que fazer. E aí eu vou fazendo. Até que outras pessoas cheguem, porque a minha intenção não é, tipo, organizar o Islã Travessia pro resto da minha vida, tá ligado? Eu quero que chegue pessoas como você, que pode amanhã estar apresentando, tá ligado? Que pode amanhã estar na organização pro negócio ser, né? Continuidade. Pra que se um dia eu morrer, quem que vai continuar? Tem que continuar, o projeto tem que continuar, ele tem que se manter vivo,
Então acho que é sobre isso, é sobre, né, novas gerações que vão chegando com mais sangue quente, pá, e aí o bagulho vai se transformando, mano. É sobre. É sobre, mano. Arrasou. Né? Aí pode morrer no corpo, mas a poesia tá eternizada. Tá eternizada. Você é louco. Só poesia aqui. Uma poesia. E aí, Psyu, que tal recitar uma poesia sua? Pode crer. Bora lá. Bora. Bora. Tem uma poesia que eu gosto muito, assim, e que foi, eu acho que a poesia mais importante pra minha carreira, que é a que eu mais recitei, que as pessoas mais ouviram, assim, que é pau, é pedra, e é ela que eu vou recitar. Pode pá. Pode pá. Sim, eu sou poeta. Marginal. Sim, eu sou poeta. Marginal. É pau, é pedra, é tijolo de barro, cidade construída pelo trabalho escravo, lavouras de café, um imenso mar de cana, meu povo no sufoco, vocês nadando na grana, é o racismo embutido e velado, é o genocídio do preto favelado, o corredor da morte é a fila do SUS. E o carro da funerária vem de camburão. Corpo preto é carne abatida, eles enterram sem caixão. É o pó, a pedra, tijolo de maconha que as crianças vendem nas esquinas. Corre, menor! Mas não dá, apanha. É cada coisa que eu tenho que me acostumar. São as escolas que eu não pude estudar e que foram construídas pelos meus avós, você acredita? Pedreiros. Essa liberdade fajuta que eles nos vendem o tempo inteiro. E olha que eu já ouvi dizer que aqui em Ribeirão não existe racismo. Veja só. Porque a gente já não é mais chicoteado em praça pública. Porque a gente já não mora mais em senzalas. Dizem por aí que o racismo ficou no passado, que essa é a nova geração, que o povo preto tá em ascensão e de que até a favela venceu. Só quem mora nela que não. Que acorda com as suas coisas no meio da inundação e vive nadando nas dívidas, se afundando em depressão. Entre sobreviver e sonhar, você acha que alguma mãe deixaria seus filhos chorando pedindo leite? Aí minha tia teve que roubar o leite, a manteiga, o pão. Meu tio não teve opção, era uma boca pra cuidar, 5 bocas pra comer. Ele não tinha pra onde correr, tá ligado? Aí ele vendia droga, pra não se vender, dizia ele. É, tio, o senhor só foi esquecer que essa porra aqui podia ficar bem pior sem você. Aqui fora é mate ou morra. Você tá armado aí? Tem uma arma aí na bolsa? Então corre, filho. É muita coisa, mano. É muita coisa. É muita coisa pra eu me acostumar. Mas eu não vou me acostumar, não. Tá ligado? E é isso. É foda. Muito chave, mano. Projetos. Hã? Alguém tem uma pergunta? Tem, sim, senhor. Pergunta da do plateia. público. Como organizador desse projeto maravilhoso que se encerra nessa edição, tem algum projeto, alguma coisa já em mente, alguma coisa nova que a gente pode esperar, além do Psyu Artista. poeta, artista, o Psyu produtor? Pode esperar muita coisa aí, hein, galera. Ó, seguinte, o projeto não acaba quando ele termina. Por quê? A gente ainda vai continuar fazendo, tipo, esses bate-papos, tá ligado? Com outros artistas. A gente vai procurar formas de viabilizar financeiramente esse projeto, tá ligado? Pra ele continuar. E, mano, eu pessoalmente ainda pretendo trazer, tipo, mais oficinas de poesia, tá ligado? Trazer, tipo, inclusive, o TEM, grupo de teatro de volta. Mas pra isso eu quero trazer, tipo, professores, atores, artistas do meio, produtores, diretores, tá ligado? Pra dar algumas oficinas pra galera, igual a gente tá fazendo aqui, mano. Quero fazer uma oficina de teatro no meio da pracinha, no meio da quebrada, entendeu? Junto com, tipo, sei lá, Bolinha Monteiro, vir dar uma aula pra gente de corpo, pá. Pra assim começar a criar, tipo, a matéria-prima, né? Que aí vão ser os atores que um dia vão estar dentro desse grupo de teatro que é o TEM. E além disso, mano,
Vem muita coisa aí, Isla Travessia ainda vai ter muito projeto. A gente vai tentar e vai conseguir aprovar um projeto pra gente levar pra dentro das escolas de Ribeirão Preto, com todos esses poetas. A gente tá no corre aí de conseguir uma escola ou algum professor de escola pra inscrever uma escola daqui no circuito do interescolar, tá ligado? Do Islã da Guilhermina. Por quê? Porque aí a gente consegue, sei lá, tendo várias escolas aqui inscritas, trocar uma ideia com a galera lá e falar assim, aí, pô, põe os poetas daqui pra trabalhar aí também, tá ligado? Ano passado, Muito mais viável. Esse ano teve o interescolar aqui, né? Tem algumas escolas que estão fazendo já Sim. Islã, né? Sim. Deles. Não tá muito distante essa realidade. Não tá muito distante. Só que aí, tipo assim, a Secretaria da Educação daqui, ela quis executar por si só um Islã interescolar, tá ligado? Mas eu acho que é mais interessante entrar no da Guilhermina, mano. Tá ligado? E aí colocar os poetas daqui como, sei lá, Ludo Clique, a Paína, o Peregrino, pra ir nessas escolas como educador da Guilhermina, como poeta educador, tá ligado? E aí é isso, mano. Trampar. Cada vez mais, cada vez mais. E quero muito que, sei lá, que o ano que vem a gente consiga, tipo, melhorar cada vez mais a organização das edições, tá ligado? Do Islã. E até porque agora a gente vai ter um local fixo, assim, para as edições. Que aí lá a gente consegue ter sempre o equipamento certinho, som, microfone, cadeira pra galera sentar, tá ligado? E é no lugar que tem que acontecer, que é o Tanquinho. Então é isso, família. Vai vir muita coisa aí. Fora isso, tô escrevendo pra caramba. É isso. Muita poesia, muitas novas poesias aí, tá escrevendo? Como que é o processo criativo? É muito louco esse processo criativo, porque às vezes vem, tipo, tem que falar, vem do nada. Tem vez que eu cato o caderninho, escrevo uma coisa, ixi, essas coisas eu esqueço. Depois eu vou lá e continuo essa coisa, aí essa coisa vira uma outra coisa grande, tá ligado? Então depende muito. A poesia Carta pro Papai Noel, por exemplo, eu tenho o caderninho que eu escrevi ela, que é um caderninho assim, ó, pequenininho. Tá escrita em 3 cores de caneta diferentes. Nossa. Porque eu escrevi num momento diferente, aí eu tava com aquela caneta. Então, tipo, ela foi escrita em vários momentos, tá ligado? Então é um processo mesmo de amadurecimento da ideia, assim, do que eu quero passar. E eu tô começando a pensar sempre, tipo, num tema principal pra cada texto, pra eu, tipo... Porque antes eu só escrevia, quero falar disso. Aí do nada eu tava falando de 10 mil assuntos numa poesia só. Aí a partir dessa eu comecei, tipo, a definir. Tipo, eu quero falar assim, eu quero falar alguma coisa do Natal, e aí, pum, cresceu a carta, tá ligado? Que eu já tinha feito uma coisa parecida antes, mas não era uma carta. Entendi. Mas falavam de Natal também. Então sei lá, é um processo muito louco. Você sente que aqui em Ribeirão Preto é muito carente a cultura do Islã, a cultura periférica, assim, do hip hop? Por exemplo, você chega nos lugares, você tem que explicar o que é Islã, não sei o quê. Não vou dizer que é carente, mas eu digo que as pessoas ainda não conhecem tanto, sabe? Tipo, as pessoas que não estão dentro dessa bolha do hip hop, tá ligado? Porque tem a galera que entende, que sabe quem que é o cara que fez o grafite ali, tá ligado? Tem a galera que não entende. E aí eu acho que a maioria da galera que não entende. Entendi. Quem entende é mais um nicho ali de artistas. Né? De artistas que ou estão no samba, ou estão no teatro, ou estão sempre ali no mesmo nicho, e aí essa galera conhece. Mas, por exemplo, a mãe de fulano, não. A tia de fulano, não. Tá ligado? Sabe? É isso. É isso. Como tá sendo dar aula? Muito louco. Pensando no papel do Islã da Guilherme. Aham. Mas como tá sendo você? Dar aula. Antes, quando eu comecei a dar aula de teatro no Sonho Real, porque eu fiz teatro por um tempo e aí depois voltei pro Sonho Real e comecei a dar, tipo, uma aula, meio que experimentando como era dar aula, tá ligado? Com os alunos, porque eles estavam sem professor de teatro. E aí eu meio que, tipo, trazia a turma, a gente fazia algumas coisas e eu ia experimentando, mano, eu ia entendendo, sem metodologia nenhuma. Agora tá sendo muito diferente, porque, tipo, eu entrei junto com uma mestra já, né, que é a Nath, e a Nath já dá aula há um tempão, e aí eu tava como monitor. Então eu tava acompanhando ela
e pegando ali como que ela tava levando. E, mano, a gente cata uma turma de 30 alunos, onde a gente tem alunos de 7, de 13, de 6, tá ligado? De 9. Então, cada um num ano diferente, tem aluno do segundo ano, tem aluno do sexto, do oitavo. E aí você fica tipo assim, como que eu vou trabalhar com a mesma linguagem, com toda essa galera que cada um está num período diferente do ensino mesmo. Uns alfabetizados, outros não. Alguns com esse buraco que a pandemia deixou, tá ligado? Na educação. Que a gente vê, eu tenho alunos do segundo ano que escreve assim, lindamente, assim, tá ligado? Por mais que tenha ali um erro ou outro ortográfico, porque ainda estão aprendendo, estão se alfabetizando, mas do segundo ano, escreve linhas e linhas e linhas. Eu fico tipo... Eu fico assim, caralho. E aí a gente tem alunos que estão no quinto que não conseguem escrever ainda. E aí como que a gente trabalha a poesia com esses alunos, tá ligado? Quais são as formas de se trazer poesia além da escrita? E aí a gente trabalha, tipo, poesia visual, trabalha, tipo, oral mesmo, faz eles falarem, corporal. Então é pensar em formas de conseguir que essas crianças se expressem através da poesia que tá dentro de um abraço ou de qualquer gesto, tá ligado? E aí é muito louco essa experiência, mano, porque eu tô mais aprendendo do que ensinando e eu tô amando muito. Muito louco, assim, muito louco. E eu penso que antes eu não via sei lá, um caminho nisso, sabe? De falar assim, nossa, eu quero ser um educador. Hoje eu já penso diferente. Hoje eu já quero que a gente seja os organizadores desse projeto para levar os poetas lá e que a gente dê uma formação para os poetas saberem como lidar com essas crianças, tá ligado? Que é isso, mano, a educação não formal que forma e informa, tá ligado? Então é isso, estamos aí informando as crianças e as crianças estão escrevendo, viu? Estão escrevendo. Tá escrevendo. Sai cada coisa que eu fico doido, assim. Inclusive, mano, foi nesse projeto da ponte pra cá que eu comecei a colar. Tá entendeu? vendo? Aí agora eu tô aqui, Tá recitando. vendo? É isso, é porque o movimento, ele traz isso, né, mano? Você vem, entende, olha, se identifica, fala, pô, sei fazer. E de repente você tá fazendo. Porque o movimento vai te dar esse espaço. Você sabe fazer, vem, que a gente tá querendo pessoa que quer fazer. Tá ligado? Você sabe fazer, vem, que a gente quer você aqui, junto com a gente. Pra trazer mais gente, tá ligado? Que vai olhar pra você e vai falar, caralho, é o cabelo dessa neguinha, eu quero igual. Tá ligado? A outra menorzinha que vai falar, tia, eu quero deixar o meu cabelo igual ao seu. Aí você vai ver você com 18 anos sendo tia já, de sobrinhos que você nem conhece. Os sobrinhos da rua. Tá ligado? Os sobrinhos que a rua vai te trazer. Muito louco, mano. Mas é isso. Como foi ter uma criança no 016 esse ano? Você é louco, mano. Você é louco, a Notioli dando várias pedradas assim, ó, várias tapas na nossa cara. Muito louco, mano. E é isso, as crianças escrevem poesia. Toda criança é poeta. Já dizia Renan Inquérito, não é? Toda criança é poeta, mano. Só dá o mic na mão dessas crianças pra você ver. Loucura, loucura assim, mano. Loucura. É a poesia transformando, mano. Então, é que tem uma galera que, tipo assim, se sente dono, né? Sabe, tipo, meio que aquela criança que vai jogar bola e ela leva a bola e aí ela fala, você vai jogar, você vai jogar e você vai jogar. Mano, não tem como você fazer isso com uma coisa que é da rua, tá ligado? Porque a rua é de todo mundo. Então, se tipo assim, se tá acontecendo uma batalha aqui, todo mundo tá parando pra assistir, eu também posso parar e assistir, tá ligado? Então a gente não pode, tipo, falar, ó, você vem na minha batalha, você não vem, tá ligado? É a mesma coisa de, tipo, pensar em quem pode organizar um slam de poesia. Quem pode organizar um slam de poesia? Quem pode organizar um slam de poesia? Qualquer pessoa, mano. Qualquer pessoa. Se você entendeu as regras, se você, tipo, pelo menos bebeu ali da fonte ali, tá ligado? E sabe, tipo, que tem umas regras, que acontece assim, assim, assado, que tem uma história, que tem uma galera que chegou antes. Você sabe disso? Você pode organizar um slam de poesia. Tá ligado? Pode. Qualquer um pode, porque é uma coisa que é um movimento da rua, certo? Então, tipo, não tem o dono. Tem pessoas que iniciaram isso. Pavimentaram. Que pavimentaram, né? Que carpiu ali o terreno pra você poder jogar a sua bola.
E você vai respeitar essas pessoas, mas você também pode fazer o seu corre, tá ligado? E a gente, como quem organiza, tem que entender que se tá, tipo, surgindo um outro movimento de slam, a gente não vai fazer, tipo assim, rivalidade. Ai, tipo, nossa, você marcou o negócio no mesmo dia que eu. Não, vamos fazer uma collab, então, nesse dia? Já que a gente... Porque é os mesmos poetas que vão encostar, parça. Tá ligado? Igual o Slam Nova Era. O que o Slam Nova Era fez? O Slam Nova Era mandou mensagem pra mim, pro Peregrino, pra vários poetas que já, tipo, estão e organizam, e perguntaram, tipo, gente, vocês não querem ajudar a gente? Que a gente tá iniciando, pra gente meio que pegar. E o Peregrino tá lá na organização ajudando, tá ligado? E aí já são... Agora, eles já formam uma outra... É igual fotossíntese urbana, que agora surgiu. Eu falei dos Cenas, eu falei assim, gente, fotossíntese e os Cenas é a mesma fita. É a mesma fita, tá ligado? O que vocês estão fazendo, o Cenas começou a fazer há uns 2 anos atrás também. Às vezes, troca uma ideia com as meninas, que elas vão, tipo... Vocês não sabem ainda o que é, pode ser isso e pode ser além disso, tá ligado? Porque não é só o captar, é sobre organizar, e agora tem o sarau, e aí, entendeu? É isso, mano, porque a gente precisa é disso. O que a gente precisa é que tenha mais coletivos, que tenha mais gente, e que a gente, tipo, consiga trabalhar junto, tá ligado? E não se dividir, né? Não se dividir, porque, mano, se eu aprovo um projeto aqui agora, e aí eu trago o Peregrino, que é do Slam na Paz, amanhã ele aprova um projeto no Slam na Paz e ele me leva, a gente tá se empregando, pô. Quem que tá perdendo? Ninguém perde. Ninguém perde com um Slam novo em Ribeirão, por exemplo. Porque se tem mais um Slam, é mais uma possibilidade de gente ir pra São Paulo no estadual. Tá ligado? E ganhar. E trazer. É mais possibilidade de ter um título. Tá ligado? Então é coletivo. O público também começa a olhar aquele movimento com outros olhos. Exatamente. Com outros olhos. Porque aí se a gente vê que tem, tipo, uma estrutura, né, de um movimento, assim, tipo, que a gente consiga falar assim, ó, vocês não tá vendo o que tá acontecendo? Não tem como os caras, tipo, ficar ignorando por muito tempo, mano. É, não tem como. Não tem, porque de alguma forma ou de outra a gente vai cobrar. Tá ligado? Então é isso, a gente do movimento assim, a gente tem que entender mesmo que é tudo nosso, tá ligado? E nós tá junto mesmo, mano. O tamo junto é tamo junto. Então tá todo mundo na internet falando. Eu sei. O rap tá na rua de segunda a segunda que as batalhas de rima tá acontecendo. E nas rimas os moleque tá falando, mano. Sobre políticas públicas, os moleque tá falando sobre as coisas. Os moleque tão fazendo denúncia todo dia, velho. Tem essa atrás de protesto. Nas poesias marginal, se vocês não tá entendendo, vai lá escutar os poetas então, vai no slam, pô. Vocês vão entender que já tá errado, faz mó cota. Tá ligado? Aí, gente, alguém tem mais alguma pergunta aí? O público? A gente já tá ficando revoltado aqui com esse bate-papo, Pois né? gente. Vai estar criando uma revolução aqui já. A gente faz política todo dia. Todo dia. Todo dia, e é isso aí. E é isso. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar fazendo. Beijo.